Segunda parte, capítulo 6. O conhecimento da alma separada. Falamos até aqui da profundidade da alma na vida presente, depois da morte do juízo particular. É preciso agora considerar o que é a vida futura, primeiro em geral, depois em particular, no inferno, no purgatório e no céu. Para fazer uma justa ideia da vida futura em geral, é necessário ver o que a teologia ensina sobre o conhecimento que possui a alma separada do corpo, a alma que não possui mais uso de seus sentidos, nem da imaginação. Assim se explica o estado de sua vontade ilimitada por esse conhecimento novo da outra vida. Dissemos mais acima, capítulo 3 da segunda parte, que segundo os melhores teólogos, a alma começa a se fixar, seja no bem, seja no mal, pelo último ato de vontade, seja meritório ou não, que faz no momento em que vai se separar de seu corpo, e acaba de se fixar, pelo ato de vontade que realiza, no instante preciso em que começa o estado de separação do corpo. Isto se explica, como dissemos, porque cada um julga segundo sua inclinação. Então não é surpreendente que o humilde, que morreu em estado de graça, continue a julgar e a querer, conforme a humildade, no estado de separação. Enquanto o orgulhoso, que morreu na impenitência final, continua a julgar e a querer segundo o seu orgulho. Há certamente nessa fixação, seja no bem ou no mal, algo de misterioso. Mas isso não sem analogia com os fatos que constatamos na vida presente. Constatamos aqui na Terra que a disposição que tínhamos ao entrar num estado permanente dura frequentemente tanto quanto dura esse estado. É assim que, do ponto de vista físico, a criança que vem ao mundo em boas condições goza em seguida de uma boa saúde, enquanto aquela que nasce em condições más não tem senão uma saúde frágil. Igualmente, do ponto de vista moral, aquele que entra cristamente no estado do matrimônio persevera nele frequentemente de modo cristão, enquanto aquele que entra nele com uma intenção defeituosa ou má não será abençoado por Deus neste estado, exceto por uma conversão. Igualmente ainda, aquele que entra na vida religiosa por um bom motivo, nela persevera habitualmente, enquanto que aquele que nela entra por um mau motivo, não persevera nela, ou não tira proveito da vida religiosa. Assim se explica, de uma certa maneira, a fixação da alma após a morte, fixação que é afirmada pela revelação. O que iremos dizer agora, do conhecimento da alma separada, confirma este ensinamento. Esse conhecimento comporta, com efeito, uma imutabilidade que é própria ao estado de separação. Santo Tomás trata desta questão. Há um princípio que ilumina esses problemas. A inteligência humana é a última das inteligências, mas ainda assim, uma verdadeira inteligência, imaterial ou espiritual. O conhecimento préternatural. Primeiramente, é certo que a alma separada, não tendo mais seu corpo, não tem mais as operações sensitivas dos sentidos externos e internos, em particular a imaginação, porque essas são as operações de um órgão animado. Ela não tem mais as faculdades sensitivas, senão radicalmente, porque essas não existem em ato senão num composto humano. A imaginação humana, como a imaginação animal, não existe mais atualmente, após a corrupção de seu órgão. Do mesmo modo, os hábitos das faculdades sensitivas, por exemplo, as recordações da memória sensitiva, não existem mais atualmente na alma separada, mas somente de modo radical. Portanto, uma alma separada não vê sensivelmente, não ouve, não imagina mais. Por outro lado, ela conserva atualmente suas faculdades superiores, puramente espirituais, a inteligência e a vontade e os hábitos delas. Mas aqui é preciso diferenciar as almas condenadas e as outras. As almas condenadas podem conservar certas ciências adquiridas, mas não as virtudes, sejam adquiridas, sejam infusas. Elas perderam a fé e a esperança infusas. Ao contrário,
As almas do purgatório conservam a ciência adquirida que tinham e as virtudes, sejam adquiridas, sejam infusas, das faculdades superiores, especialmente a fé, a esperança, a caridade, a prudência, a religião, a penitência, a paciência, a justiça, a humildade. Isso é importantíssimo. Do mesmo modo, a alma separada conserva os atos das faculdades superiores e os hábitos que permaneceram nela. No entanto, o exercício desses atos é parcialmente impedido, porque não há mais o concurso da imaginação nem da memória sensitiva, concurso muito útil para se servir das ideias abstratas das coisas sensíveis. Que seria um pregador que não tivesse o uso da imaginação a serviço de sua inteligência? Também os teólogos ensinam comumente que o modo de ser da alma separada de seu corpo, sendo préternatural, porque a alma foi feita para animar seu corpo, tem também um modo de agir préternatural, e que a alma recebe de Deus, no instante da separação, ideias infusas, quase semelhantes àquelas dos anjos, e das quais pode se servir sem concurso da imaginação. Assim como um teólogo que aqui na terra ficasse cego, não podendo mais ler, tornar-se-ia um homem mais dedicado à oração e receberia inspirações superiores para conhecer melhor o próprio espírito da teologia. Se antes trabalhava muito e não rezava bastante, depois se consagraria à oração interior, o que é um progresso. Mas destas ideias infusas, recebidas pela alma separada, deriva uma outra dificuldade, muito diferente da precedente. Enquanto que o uso das ideias abstratas e adquiridas é difícil sem o concurso da imaginação, o uso das ideias infusas é igualmente difícil, porque são, de certo modo, muito elevadas para a inteligência humana, que é a última de todas as faculdades da alma, e tem por objeto adequado o último dos inteligíveis na sombra das coisas sensíveis. Essas ideias infusas são, por assim dizer, demasiado altas, como conceitos metafísicos para o espírito não preparado, ou como uma armadura gigante para um jovem combatente. O jovem Davi preferiu sua funda à armadura de Golias. No entanto, essa dupla dificuldade no conhecimento da alma separada é recompensada porque ela vê a si mesma intuitivamente como o anjo se vê. Portanto, ela vê muito claramente, sem nenhuma dúvida possível, sua espiritualidade, sua imortalidade, sua liberdade, e em si mesma, como num espelho, conhece com uma certeza perfeita a Deus, autor de sua natureza. Assim, os grandes problemas filosóficos são resolvidos com uma perfeita clareza. Santo Tomás chega a dizer: a alma neste estado fica de certo modo mais livre para entender. Segue daí que as almas separadas se conhecem naturalmente umas às outras, ainda que menos perfeitamente que os anjos. Pelas ideias infusas que receberam, elas conhecem não somente o universal, mas os singulares, como, por exemplo, as pessoas que ficaram na Terra, que têm uma relação especial com elas, seja pelos vínculos de família ou de amizade, seja por uma ordenação divina. A distância local não impede esse conhecimento, que não provém dos sentidos, mas das ideias infusas. Assim, a alma separada de uma boa mãe cristã se recorda no purgatório dos filhos que deixou na terra. Essas almas conhecem o que acontece na terra? Santo Tomás, Ibid 8, responde que naturalmente o ignoram, porque estão separadas da sociedade daqueles que estão ainda em estado de caminho. No entanto, se trata de almas beatas, é mais provável que conheçam, como os anjos, o que acontece na terra, sobretudo aqueles que lhes são caros. Isso faz parte de sua beatitude acidental. Aquelas que estão no purgatório podem cuidar de nós, mesmo se ignoram o nosso estado atual. Assim como nós rezamos por elas, embora ignoremos o que se passa com elas, se estão ainda no purgatório,
ou se já foram libertadas. A eviternidade e o tempo descontínuo. Qual a duração das almas separadas? Distingue-se 3 principais durações: o tempo, a eternidade e uma duração intermediária chamada aevum, ou eviternidade, da qual vamos falar. Na Terra, nossa duração é o tempo contínuo, que é a medida do movimento contínuo, sobretudo do movimento aparente do Sol. É assim que distinguimos as horas, os dias, os anos, os séculos. Quando a alma é separada do seu corpo e não está ainda beatificada, tem uma dupla duração: o aevum, a eviternidade, e o tempo descontínuo. A eviternidade é a duração do que há de imutável nos anjos e nas almas separáveis, a duração de sua substância, de seu conhecimento natural de si e de Deus, e do amor que dele resulta. A eviternidade não comporta variedade, sucessão. É um eterno presente, mas difere da eternidade porque de fato começou e porque está unida ao tempo descontínuo que supõe um antes e um depois. O tempo descontínuo, ou discreto, oposto ao tempo contínuo ou solar, é nos anjos e nas almas separadas a medida de seus pensamentos e afetos sucessivos. Um pensamento dura um instante espiritual. O pensamento seguinte dura um outro instante espiritual. Temos alguma ideia, refletindo no fato de que na Terra uma pessoa em êxtase pode permanecer 2 horas solares ou mais num só pensamento, que representa para ela um só instante espiritual. Do mesmo modo, a história caracteriza os séculos, por exemplo, o 13 ou o 17, pelas ideias que predominam em cada um deles. Se diz, o século de São Luís, ou aquele de Luís XIV. Daí se segue que um instante espiritual na vida dos anjos e das almas separadas pode durar muitos dias e mesmo muitos anos de nosso tempo solar, como uma pessoa que está em êxtase durante 30 horas seguidas pode estar absorvida num só pensamento. Para as almas beatificadas, a esta dupla duração da eviternidade e do tempo descontínuo se junta a eternidade participada, que mede sua visão beatífica da essência divina e o amor que dela resulta. É o único instante da imóvel eternidade sem nenhuma sucessão. A eternidade participada difere, portanto, da eternidade essencial, própria de Deus, como o efeito difere da causa, e porque ela teve começo. Além disso, a eternidade essencial de Deus mede tudo o que está nele, sua substância e todas as suas operações, enquanto a eternidade participada não mede na alma beatificada, senão a visão beatífica e o amor de Deus que dela resulta. A eternidade é como o ponto indivisível que é cimo de um cone ou de uma montanha. O tempo contínuo é figurado pela base deste cone. A eviternidade e o tempo descontínuo estão entre os dois, como uma seção cônica circular e como um polígono inscrito nessa seção circular. O tempo contínuo flui sem cessar. Seu presente, nunc fluens, se derrama sempre entre o passado e o futuro. Nossa vida presente comporta, portanto, uma sucessão de horas variadas de trabalho, de oração, de sono. A eternidade, ao contrário, é um perpétuo presente, nunc stans, sem passado nem futuro. Único instante de uma vida que se possui todo de uma vez. Tota simul. A eviternidade se aproxima disso. Permite melhor conceber a imutabilidade da vida da alma separada, não beatificada, ou ainda não beatificada. A imutabilidade do conhecimento que tem de si mesma, a imutabilidade do querer que leva ao fim último escolhido, a imutabilidade do querer o bem ou o mal,
que é o resultado da imutabilidade do juízo sobre o fim último, a partir do instante da separação do corpo. Convém recordar essas palavras de Santo Agostinho: une-te à eternidade de Deus e serás eterno. Une-te à eternidade de Deus e espera com Ele os acontecimentos que se passam abaixo de ti. Consideremos os diversos momentos de nossa vida terrena, não somente na linha horizontal do tempo, que corre entre o passado e o futuro, mas na linha vertical, que os liga ao único instante da imóvel eternidade. Então nossos atos estão cada vez mais meritórios e realizados por amor de Deus. Passarão do tempo à eternidade, onde permanecerão escritos para sempre no livro da vida. Esse ensinamento teológico sobre as diversas espécies de duração, da terra, do purgatório e do céu, permite melhor distinguir, desde a vida presente, aquilo que podemos chamar tempo do corpo e tempo da alma. O tempo do corpo é o tempo solar, que mede a duração de nosso organismo. E deste ponto de vista, alguém que tem 80 anos é um velho, mas sua alma pode permanecer muito jovem. Assim como se distingue 3 idades da vida do corpo, infância, vida adulta e velhice, distingue-se no justo 3 idades da vida da alma: a vida purgativa dos iniciantes, a vida iluminativa dos adiantados e a vida unitiva dos perfeitos. Então compreende-se cada vez melhor que muitos daqueles que são ou serão salvos fizeram no curso de sua vida terrena algum grande ato que não foi desfeito depois e que deu seus frutos, embora talvez não houvesse nada de muito extraordinário nele. Foi assim que eu conheci um jovem hebreu, filho de um banqueiro de Viena, na Áustria, que em torno dos 25 anos de idade, no momento de se decidir a mover um processo contra o maior adversário de sua família, processo que o teria enriquecido, se recordou dessas palavras do Pai Nosso que tinha ouvido rezar algumas vezes: perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Disse para si mesmo: mas, e se no lugar de mover esse processo que me enriqueceria, eu o perdoasse? E perdoou completamente, renunciando para sempre a mover esse processo. No mesmo momento, recebeu a fé em todo o Evangelho, fez a ascensão desta montanha de luz que é o Evangelho, por este caminho das palavras do Pai Nosso. Em seguida, se tornou sacerdote, religioso dominicano. Morreu em torno dos 90 anos de idade. Não fez nada de particularmente extraordinário em sua vida, mas sua alma permaneceu no nível ao que tinha sido elevada no momento de sua admirável conversão, e se aproximou insensivelmente da eterna juventude, que é a vida do céu. Devemos ser particularmente atentos a certos grandes atos que o bom Deus pode às vezes nos pedir. Acontece que um grande ato de devoção decide não somente toda a nossa vida espiritual aqui na Terra, mas aquela da eternidade. Julgamos uma cadeia de montanhas por seus cimos. Assim, Deus julga os justos.